noite a todos, aos que estão aqui e aos que estão conosco através da internet. Nós vamos dar início ao culto desta noite, vamos ficar em pé, se puderem, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Amém. E, ó Pai, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença para juntos louvarmos, bendizermos o Teu santo e bendito nome. Amém. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, pelas lutas que tivemos e também pelas vitórias. Amém. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Obrigado pela salvação, obrigado pela proteção. Obrigado pelo teu cuidado. Te pedimos, ó Pai, por este culto, que tu estejas conosco, que tu possa receber, ó Pai, no teu trono de graça, os louvores, ó Pai, a tua palavra que será anunciada nesta noite. Usa o teu servo poderosamente nas tuas mãos, que, ó Pai, a tua palavra possa falar a cada coração e a alma que ainda não se achegou a ti, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, através da tua palavra, possa compreender o plano salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aceitá-lo nesta noite. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ainda de pé cantar o hino de número 104 e vamos convidar as nossas irmãs para que nos ajudem. Ouvir 104. Salve
vamos cantar o hino Manhã do Juízo. Em Apocalipse 19, de 1 a 9, como sempre, o último versículo nós leremos todos juntos, o versículo 9. Eu leio os ímpares e os irmãos lerão os números pares. E diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus,
Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são grandes, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois o coitado vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão Saulo que faça uma oração que vem aqui à frente. Pai, obrigado, Senhor, por esta hora, Pai, que nós estamos, meu Pai, te louvando o seu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, pela nossa vida, Pai, nossa passagem, que nós temos testemunho, Pai. Amém. Que nós possamos, cada dia, testemunhar de Ti. Amém. Que nós possamos, meu Pai, não ser treva neste mundo, mas luz, ó Pai. Amém. Para aliviar as trevas que está já, ó Pai, os perdidos. Ó Pai, te peço em nome de Jesus para os pregadores por esse dia, Pai. Amém. Que estão na pregação da Tua palavra. Amém. Que esse dia, ó Pai, possa ser um dia, ó Pai, que muitas almas possam encontrar contigo. Amém. Abençoa as famílias que aqui nós se encontramos. Abençoa aqueles que estão nos visitando, que vieram nos visitando, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, buscar, aqueles que estão procurando nesta noite, ó Pai. Ó Pai, que eles possam encontrar, meu Pai, aqui, ó Pai, a mensagem da Tua palavra. Possa falar aos corações deles. Amém. Peço, ó Pai, para a nossa vida, te peço para os enfermos, te peço, meu Pai, tudo em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos agora. Nós vamos ainda cantar o hino de número 489 e durante o cântico deste hino, os irmãos vieram preparados para a entrega dos seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade. Não sei quando Cristo Jesus há de vir.
os que não assentaram ainda podem se assentar, e nós vamos ouvir uma música pelo Data Show. Não vai tardar. Irmãos, se pudermos cantar juntos, viu? Só tem a letra. Vamos lá cantar. Esse pegou a gente de surpresa, né? Mais da juventude, os velhinhos aí para tocar, não tem o ritmo, aí, assim, mas tudo bem. Eu vou cantar primeiro antes do irmão Pedro, porque para não ficar desmontando o equipamento e montando. Depois eu passo a palavra para ele. Eu não vou conseguir. Eu não sei de qual. Jesus salvou-me do mundo. Amor que tenho profundo,
Imagino que a voz é baixa. Eu não sou muito alto quando eu ouvir a voz e não dá para entender o que ele está cantando, né? Aleluia, vai servir.
E assim, esta primeira parte está encerrada e vamos passar a palavra para o pastor Joel, que trará a mensagem neste momento. Nós vamos ouvir agora o pequeno vídeo que faz parte também da mensagem, né? Logo em seguida, eu, então, tomaria a palavra. E que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Esta nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Durante anos, o termo Nova Ordem Mundial era visto apenas como algo conspiratório. Com o passar dos anos, o assunto vem sendo tratado principalmente entre os principais líderes mundiais. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. O ministro das Relações Exteriores da Rússia elogiou a China como parte de uma nova ordem mundial. Antes da reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Lavrov disse que os dois países, junto com simpatizantes, avançam em direção a uma nova ordem mundial. Quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, considerou em Ankara que as negociações de paz na Ucrânia são possíveis dentro de uma nova ordem mundial, desde que sejam atendidos os justos interesses da Rússia, segundo afirmou. Já é quase realidade. Os principais líderes mundiais estão trabalhando arduamente para inaugurar o chamado Sistema Mundial. O que muita gente não sabe é que será exatamente através desse sistema que o homem do pecado poderá controlar e dominar tudo e todos. No início deste ano, o chefe do Fórum Econômico Mundial disse que já estão na fase final desse sistema e que quando tudo for concluído, algo exponencial poderá acontecer no mundo. Veja, estamos agora onde passamos para a fase exponencial da inteligência artificial. Mas não apenas da inteligência artificial. Podemos enviar viajantes, temos novas tecnologias espaciais. E eu poderia continuar falando. Nossa vida daqui a 10 anos será completamente diferente e afetada. E quem dominar as próximas tecnologias de venda que estão sendo desenvolvidas será de alguma forma o chefe do mundo. Observe a frase: quem dominar essas tecnologias será de alguma forma o chefe do mundo. Mas quem será esse chefe do mundo que irá dominar essas tecnologias? A Bíblia dá um nome para ele e o chama de filho da perdição. Aqui falando sobre controle global no começo do vídeo, você sabia que os governos do mundo inteiro estão cogitando levar suas moedas para o campo digital? Bem, eu só posso falar uma coisa aqui no começo desse conteúdo, viu? A base para o governo mundial está sendo formada. Tomorrow, the first week of April, the Federal Reserve begins the rollout of their new central bank digital US dollar. Amanhã, na primeira semana de abril, o Banco Central começa a lançar o seu dólar americano digital. Isso mesmo. É chamado de programa FIAD e vai substituir o seu papel moeda não da noite para o dia, mas está se movendo nessa direção e levará os Estados Unidos a ser uma sociedade sem dinheiro em cédulas. Será um estado de vigilância onde todas as transações serão rastreadas e catalogadas e todo o dinheiro vivo poderá em breve não mais ser usado. O Banco Central anunciou a marca da primeira moeda digital do Brasil. Chamada de Drex, a moeda ainda está em teste e vai ser operada pelo próprio Banco Central. O Drex, que vai ser a versão digital da nossa moeda. A cotação não muda, ou seja, um Drex será igual a R$1. O primeiro passo para ter acesso a essa modernidade
vai ser abrir uma carteira digital por meio de uma instituição financeira. Uma vez que formos totalmente digitais em sua moeda, isso significa que o governo poderá rastrear absolutamente todas as coisas que você fez. E também podem fazer coisas como já estão fazendo lá no País Vermelho, onde o governo coloca datas de validade em algumas moedas digitais para terem mais controle da economia. Digamos que eles poderiam apenas colocar um edital que garanta que seu dinheiro venha a ser depreciado em 2% a cada mês. Isso seria um estímulo para você gastar mais. Eles poderiam também fazer o inverso, se quisessem que você economizasse. Isso poderia dar ao governo o controle total da economia do país, o controle de vendas e compras. Very much affected. And who masters those technologies in some way will be the master. Você percebe agora que a fala do chefe do Fórum Econômico Mundial faz todo sentido? Uma coisa é fato. Seja através do dinheiro digital, seja através das novas tecnologias, ou até mesmo através das novas filosofias de vida, a base para receber o inico está sendo formada. Vive la République! Et vive la France! Em 2023, o presidente Macron afirmou que é um erro não termos uma nova ordem mundial. Claro que eles usam essa expressão nova ordem mundial, mas nós sabemos que lá no final da história não terá vários presidentes, vários líderes comandando isso tudo, mas terá um único homem, e ele será o filho da perdição, que terá o controle de todo esse sistema que está se iniciando, e estamos vendo aí já a sua sombra. Veja aí a fala do bicho. Muitas pessoas gostariam de ver a existência de duas ordens neste mundo. E isso é um grande erro. O que precisamos mesmo é de uma única ordem global. Single global order. Single global order. Não sabemos de fato quem será o inico, mas o fato é que a base de seu governo precisa ser formada antes de sua chegada. E não há uma forma melhor para controlar o mundo do que através da economia. Alguém tendo acesso ao dinheiro do mundo inteiro, ou talvez dominando uma tecnologia da área, poderá facilmente colocar o mundo aos seus pés. Afinal, nesta vida, todos precisam comprar ou vender, ou vice-versa. Meu amigo, e será exatamente isso que o inico irá fazer. Ele terá o controle da economia do mundo inteiro, através da chamada marca da besta. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentassem a tal marca, que é o número da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. O fato é que já vemos agora a sombra do que breve virá, o controle de tudo e de todos. Para o cristão, a recomendação é buscar a Cristo cada vez a mais, aquele que nos guardará da terrível hora que há de vir sobre todo o mundo. Meu irmão, e como eu costumo falar aqui nesse canal, a tecnologia será um braço forte nas mãos do tinhoso. Hoje praticamente ninguém quase nem usa dinheiro e cédula, né? Tudo é no digital. Então, quem dominar o digital, domina o mundo. E tem gente que acha que será difícil para ele controlar o mundo todo, né? Meu irmão, o espírito dele está preparando o mundo, é de agora, viu? Está preparando o mundo, preparando a mente das pessoas para quando chegar a tal marca, o controle global, as pessoas aceitarem, e muitos vão até cultuar mesmo, né, ali o próprio mal. O ser humano gosta de facilidade, né? Tudo aquilo que vem trazendo facilidade, as pessoas aceitam. E outra coisa, o ser humano não gosta de aguentar pressão, não é mesmo? E tem gente que é capaz de fazer um pacto até com o diabo para se ver livre de uma pressão.
não é verdade? E quando se fala de dinheiro, meu irmão, o seu dinheiro está num banco, você não pode sacar e você não pode comprar nada com dinheiro vivo, tem que ser dinheiro digital e tem que apresentar uma marca para ter acesso ao seu patrimônio que está em um campo totalmente digital e inacessível. Agora imagine, né? Então, eu posso estar parecendo agora ser um criador de teoria, mas tudo isso faz muito sentido. E quando o cristão vê a sombra daquilo que virá, ele não precisa ficar com medo, mas buscar a Cristo enquanto nós podemos achar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Mateus 24, de 1 a 3. Pedimos que todos os irmãos se coloquem de pé. Um pouco mais adiante, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo de Jerusalém. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Amém. Pode assentar, irmãos. Uma pergunta que muitos já me fizeram muitas vezes, e várias pessoas já me fizeram: quando será? Quando ocorrerá o fim do mundo? E dentre tantas promessas que o Senhor Jesus deixou com seus discípulos e em extensão a sua igreja, existe uma de grande valor, irmãos, que diz respeito ao nosso futuro com Ele. Foi uma promessa que acalentou os corações dos discípulos que estavam entristecidos pela notícia da morte de Cristo. Esta promessa encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, esta promessa deixou os discípulos apreensivos, ao ponto de mais tarde interrogá-lo quando Cristo falava sobre a destruição do templo. Eles ficaram curiosos e perguntaram para Jesus: dize-nos quando serão estas coisas. Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceira pergunta: e do fim do mundo? Mateus 24, 3. E é interessante que nós observamos aqui, irmãos, uma pergunta tríplice, que também terá uma resposta tríplice. Primeiro, quando serão, quando ocorrerão essas coisas? Isto é, quando não ia ficar pedra sobre pedra
que não fosse derribada? Em Lucas capítulo 21, de 20 a 24, nós encontramos a resposta mais detalhada para esta pergunta. Olha o que Jesus fala: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo, o povo judeu, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, esta profecia ocorreu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito, depois de um cerco de 3 anos, destruiu a cidade de Jerusalém e também o templo, não ficando literalmente pedra sobre pedra que não fosse derribada. Olha a palavra de Cristo como se cumpre fiel e literalmente. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vida? Eles ficaram curiosos e perguntaram para Jesus. A resposta para esta pergunta encontra-se em Mateus 24, versículos 32 e 33, e também repetida em Lucas 13, de 6 a 9. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele, Cristo, está próximo às portas. Irmãos, a figueira nas parábolas refere-se ao povo de Israel. Isso está já bastante evidente. Os críticos, comentaristas, bíblicos, estudiosos da escatologia bíblica já confirmaram isso, que a figueira tipifica, representa a nação de Israel. Terceira pergunta: e do fim do mundo, o que vai acontecer? Interessante que essa pergunta veio às mentes dos discípulos quando o Senhor Jesus, explicando-lhes a parábola do trigo e do joio, disse-lhes que a ceifa é o fim do mundo. A resposta encontra-se em Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino, olha bem, não é o evangelho da graça, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como nós sabemos, a primeira parte da pergunta já se cumpriu em 17 de julho do ano 70, quando no cerco e no aperto as mulheres comiam seus próprios filhos, quando o imperador Tito comandou a sua tropa, invadiu Israel e cumpriu-se exatamente aquilo que Jesus Cristo disse: quem estiver no campo, não volte; quem estiver no telhado, não desça, porque foram dias dramáticos em que aqueles soldados não tinham compaixão nem mesmo das mulheres grávidas. Eles passavam a espada nos ventres das mulheres e os fetos caíam no chão. E aqui nós temos um comentário de um historiador já daquele período, chamado Flávio Josefo. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo,
o cerco e a queda de Jerusalém são descritos com detalhes gráficos pelo historiador judeu do primeiro século, como nós mencionamos, Flávio Joséfo, no livro Guerras dos Judeus, que foi publicado cerca do ano 75 depois de Cristo, depois daquela invasão. De acordo com os evangelhos, Jesus profetizou que este evento, aproximadamente no ano 30, vamos ver aqui um relato de Mateus, dessa profecia de Jesus, e vamos compará-la com a história de José. Olha o que Jesus fala em Mateus 24, 15 a 18. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel já havia mencionado a respeito daquela trágica invasão. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Joséfo comenta a respeito dessa invasão. É então um caso miserável. Olha o que ele narra aqui, uma visão que até poria lágrimas em nossos olhos, como os homens aguentam quanto ao seu alimento. A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões, a tal ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais estavam comendo de suas próprias bocas. E o que mais dava pena, assim também faziam as mães quanto aos seus filhinhos, quando viam alguma casa fechada. Isto era para eles sinal de que as pessoas que estavam dentro tinham conseguido alguma comida, e então eles arrombavam as portas, corriam para dentro. Os velhos que seguravam bem sua comida eram espancados, e se as mulheres escondiam o que tinham dentro de suas mãos, seu cabelo era arrancado por fazerem isso. Isso é o Flávio Joséfo, que conta em seu livro Guerra dos Judeus, capítulo 5, livro 5, capítulo 10 e seção 3. E Jesus então disse: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, Mateus 24, 19. E José comenta: ela então tomou a coisa mais natural e, agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para que eu te preservarei nesta guerra, nesta fome e nesta rebelião. Logo que acabou de dizer isto, ela matou seu filho, e então assou e comeu metade dele, e guardou a outra metade escondida para si. E Jesus fala: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 20 e 21. E José comenta: eu falarei, portanto, aberta e francamente aqui, de uma vez por todas e brevemente, que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma produziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta desde o começo do mundo. E aí Jesus fala: não, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. José comenta: ora, o número daqueles que foram levados cativos durante toda esta guerra foi verificado por ser 97 mil, como foi o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 11 centenas de milhares, a maior parte dos quais era na verdade da mesma nação, porém não pertencentes à própria cidade, que tinham vindo de todo o país para a festa dos pães asmos, e foram subitamente fechados por um exército. E Jesus então, falando a respeito desse momento trágico, ele fala: tendo Jesus saído do templo,
Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. José comenta: ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados, o fogo avançava mais e mais. Assim foi a sagrada casa queimada, o templo de Jerusalém, sem a aprovação de César. Ora, tão logo o exército não teve mais pessoas para matar ou saquear, César deu ordens para que não demolissem mais a cidade inteira e o templo. Vamos voltar então, irmãos, à nossa mensagem, à nossa palavra. A segunda vinda de Cristo para arrebatar sua igreja é o nosso referencial. A Bíblia divide os acontecimentos antes e depois da segunda vinda de Jesus. Jesus disse que os dias anteriores ao arrebatamento seriam marcados por guerras, fomes, pestes, terremotos. Vivemos cercados de acidentes, calamidades no mar e na terra, grandes incêndios, violentos furacões, tempestades, inundações, ciclones. Ele fala em Lucas 21, 25, de angústia entre as nações em perplexidade. O saudoso Billy Graham, ele comentando esse assunto, ele fala o seguinte: estar em perplexidade, estar angustiado ou perplexo, é estar oprimido ou sob pressão. Perplexidade significa confusão mental. Em outras palavras, ele disse que a geração anterior ao seu regresso, ou seja, para arrebatar a igreja, estaria sob forte pressão e não se veria uma saída. Referindo-se a Noé, as Escrituras dizem o seguinte: meus irmãos, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olha o que Jesus fala. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e os consumiu a todos. E Jesus também reitera: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 28 a 30. Continua o saudoso Billy Graham dizendo: jamais houve época na qual os homens se esforçassem tão desesperadamente por divertir-se quanto o fazem hoje. Estão saciados, banalizados, entediados. No livro que tem o título Futuro do Homem, do autor Teilhard de Chardin, ele escreveu: o grande inimigo do mundo moderno, seu inimigo público número 1, é o aborrecimento, o tédio. Há muito tempo Jó afirmou: o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Jó 20, versículo 5. Irmãos, o mundo se encontra numa orgia moral como nunca foi vista, nem nos dias de Roma. Nós temos ao alcance das mãos todos os prazeres de que o homem pode desfrutar, sem se preocuparem com a ética, o pudor e a moral. Hoje nós falamos sobre isso na escola bíblica dominical.
A revista Time, olha bem, 68, século passado, apresentou o relato sobre um festival de expressão livre no centro da juventude parisiense, onde rapazes e moças praticavam diante da plateia atos imorais de tamanha depravação que não podemos descrever aqui. É o homem fazendo o que quer, o que a sua cabeça pede. É a natureza humana sem Deus, exprimindo sua inclinação, e é também uma evidência, um sinal do fim. Paulo fala sobre isso na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3. Irmãos, isso aqui é tão atual, né? A impressão que foi ontem que foi escrito, que está aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, descaracterizados. As pessoas estão mudando. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher, ela se descaracterizou completamente, o seu rosto, a sua fisionomia. Olha aqui, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, eles se entregam, não têm controle, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, cheios de si, de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o conselho aqui: foge também deles. Não sejam atraídos pelas suas práticas pecaminosas, fuja deles. Meus queridos irmãos, Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28, que quando estas coisas começassem a acontecer, nós podíamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria próxima. Depois que os crentes forem arrebatados, a igreja for tirada deste mundo, instaurar-se-á uma nova era. Os irmãos lembram do vídeo agora há pouco? Instaurar-se-á uma nova era denominada Grande Tribulação. Isso depois que a igreja sair deste mundo. O saudoso pastor W.W. Orr, comentando sobre a Grande Tribulação, ele diz: enquanto os santos arrebatados estiverem começando a gozar das bênçãos dos céus, terríveis acontecimentos se desenrolarão na face da terra. É tão séria a questão relacionada à grande tribulação, que dos 22 capítulos de Apocalipse, 16 são usados para descrever este triste quadro da história da humanidade. Satanás, ele exercerá o controle completo durante aquele período, num período de 7 semanas, conforme nos fala o profeta Daniel, no capítulo 9, de 24 a 27. Por um período de 2000 anos tem sido proclamado, mais de 2000 anos tem sido proclamado o Evangelho de Cristo, e os homens e as mulheres têm sido informados que a salvação pode ser sua sob a simples condição de, pela fé, aceitarem o Senhor Jesus Cristo, que na cruz
consumou a obra expiatória. Depois do arrebatamento, a igreja já terá sido completa, e o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, deixará este mundo com a igreja. O Espírito Santo vai sair com a igreja, irmãos. Imaginem a tragédia, imaginem o caos que vai reinar neste mundo. Se hoje, com a presença da igreja aqui, se hoje, com a presença do Espírito Santo através dos crentes, o mundo está no que está, imaginem quando a igreja for tirada e o Espírito Santo sairá com a igreja. Esse período de tribulação terá como ditador uma figura sinistra, a quem as Escrituras dão o nome de Anticristo ou homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, ele fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai querer ser adorado no lugar de Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, em Jerusalém. O templo que vai ser reconstruído, já estão com todos os planejamentos em dia, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, ou seja, o que está ainda impedindo que o anticristo assuma o governo do mundo. Os irmãos viram essa reportagem aí. E agora sabei o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, quem? O Espírito Santo, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, o anticristo, e segundo a eficácia de Satanás. Ele vem travestindo, ele vem incorporando o próprio demônio, o próprio diabo, com todo o poder. Ele vai fazer milagres, vai deixar o povo de boca aberta. É esse que nós esperávamos, é esse que nós precisávamos para tirar o mundo do caos, para tirar o mundo do abismo, do fundo do poço. Olha, irmãos, ele vai, por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele vai detestar, ele vai odiar, ele vai querer banir tudo que diz respeito à pessoa de Cristo, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. É uma operação, operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, escolham, ou o diabo, ou Deus, ou a mentira, ou a verdade. Por isso, aqueles que rejeitaram a Cristo hoje, aqueles que amaram mais os amigos, amaram mais as rodinhas, os encontros, esses vão sofrer nas mãos do anticristo.
porque eles preferiram a mentira à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, o anticristo, encabeçará uma confederação mundial de nações. Os irmãos viram o vídeo? Por meio de uma sabedoria satânica, ele terá uma sabedoria, irmãos, exponencial, mas não é natural. Ele virá incorporando o próprio demônio, controlará toda a situação do mundo, resolvendo os problemas insolúveis, estabelecendo uma falsa paz na terra. O Salvador da paz, do mundo, melhor dizendo. Olha aí, era esse Jesus dos crentes, da igreja. Ele não conseguiu, mas o anticristo está prometendo que vai estabelecer uma paz no mundo, uma falsa paz. E com isso, nos primeiros 3 anos e meio, ele conseguirá colocar o mundo a seus pés, política, econômica e socialmente. Vamos para Apocalipse. Irmãos, aqui não são palavras de pregadores, são palavras de Deus, está na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículos 4 a 8. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Nem Jesus. É isso que eles vão dizer. Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca e em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso não é novidade, o diabo tem o seu poder, um poder abaixo do poder de Deus. Os mágicos do Egito transformaram também varas em cobras. A diferença é que a cobra de Moisés engoliu as cobras dos mágicos, dos magos do Egito. Então, irmãos, ele vai fazer isso para conseguir atrair a atenção do mundo sobre a sua pessoa. E alguém então pergunta: pastor, mas um homem só governando o planeta Terra, o mundo inteiro? Irmãos, não é por acaso que a tecnologia está crescendo de forma célere, de forma assustadora. Esses dias eu estava comentando a passagem do CD de vinil para o disco de vinil para o CD, e o CD ele já durou tão pouco, ainda alguns usam, mas quase já está se tornando algo obsoleto.
superado. Os meios de comunicação, irmãos, crescendo de forma assustadora, as cidades sendo monitoradas e vigiadas através de câmeras potentes. Paulinha já é um exemplo disso, não é? Então, o mundo inteiro, e além do mais, o anticristo ele terá os seus assessores, não é? Os seus olheiros, os seus vigias, espalhados pelo mundo inteiro. E qualquer um que se sublevar, se levantar contra ele, será imediatamente denunciado, deletado e morto. Então ele terá condições sim de governar sozinho este mundo. Ele terá todos os seus assessores, os seus secretários espalhados pelo mundo todo. O anticristo se levantará contra Israel e contra todos os que o apoiarem. No final da tribulação, depois dos 7 anos, deflagrar-se-á a terceira guerra mundial. Jerusalém será tomada e milhares de judeus serão mortos. Não está isento o povo judeu ainda das perseguições. Subitamente, Jerusalém será tomada, milhares de judeus serão mortos, por alguma razão que só Deus conhece. O numeroso exército do anticristo dirigir-se-á para uma planície que fica ao norte de Israel, conhecida como planície de Megido, o Armagedon. Apocalipse capítulo 16, para não dizer que isso é interpretação de críticos ou de comentaristas da Bíblia. Apocalipse 16, 14 a 16, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, exatamente, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Essa nudez aqui não é falando só da nudez física, mas a nudez do caráter. Cuidado com o seu caráter como crente, cuidado com os seus relacionamentos, cuidado com a sua falta de compromisso com a sua igreja, cuidado com o seu testemunho lá no seu trabalho, cuidado com os seus relacionamentos interpessoais, cuidado com os seus relacionamentos matrimoniais, porque o diabo, irmãos, ele sabe, ele não é onisciente, mas ele está de olho, ele sabe aqueles que de fato não estão andando, levando a sério a vida com Deus. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e etc. Fenômenos sobrenaturais ocorrerão de forma sequenciais durante a vigência do anticristo, durante o período da grande tribulação. Depois desse desfecho, o Senhor Jesus dará início ao período milenar. Depois da tribulação, retomando o planeta Terra das mãos dos ímpios. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Olha bem, preste atenção. Todo olho verá. Essa não é a próxima vinda de Jesus. Porque na próxima vinda de Jesus para arrebatar a igreja, o mundo não vai ficar sabendo. Por isso que chama arrebatamento. O mundo não vai ficar sabendo. Eles vão inventar 1001 histórias sobre o desaparecimento dos crentes da terra. Crianças de colo que não tinham responsabilidade de prestar contas a Deus serão tirados dos braços das mães, descalços,
crentes. Imaginem, irmãos, o desespero que vai ocorrer no dia do arrebatamento. Quando a igreja for tirada desse mundo, o que eles vão dizer? Eles vão inventar histórias. Aquele povo, aqueles crentes, eles foram levados pelos ETs, foram abduzidos, foram abduzidos. Eles vão inventar 1001 coisas a respeito do desaparecimento da igreja. Então, irmãos, esta vinda aqui de Cristo é a terceira. A primeira, quando ele veio e nasceu. A segunda, quando ele virá para arrebatar a sua igreja e o mundo não ficará sabendo. E a terceira vinda, aqui sim, todo olho o verá. Versículo 7. Do capítulo 1. Assim. 1:7. Exatamente isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, aqueles que mataram, ajudaram a matar a Jesus e o crucificaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Irmãos, depois desse desfecho, como eu disse, o Senhor Jesus dará início a esse período milenar. A terra vai se tornar paradisíaca, a exemplo do que ocorreu antes da queda do homem e da mulher. Aqueles que vierem do céu, a igreja que vai descer com Cristo no céu para reinar aqui durante o milênio, vai experimentar um tempo de paz, sem doenças, sem guerras, sem mortes, sem sofrimentos, sem acidentes, sem hospitais e sem cemitérios. Meus queridos irmãos, Deus é o dono da terra, Ele a criou. A terra é um santuário sagrado, mas os pecadores a transformaram num montão de lixo, de sensualidade, de prostituição, de adultério, de nudismo, de violência, de materialismo. Uma vez, Deus, algumas vezes no Velho Testamento, Deus precisou usar a sua justiça para punir impenitentes, para punir nações, grupos, povos que se rebelaram contra ele. E pode ter certeza que agora e daqui para frente não será diferente. Os que se arrependeram e receberam a Cristo, esses terão todo o cuidado e proteção de Deus, mas aqueles que fizeram pouco caso e rejeitaram a graça salvadora de Cristo, esses pagarão o preço da sua rejeição. A maldição dará lugar à bênção na bendita era milenar do Rei Jesus. Por um período de 1000 anos, Jesus Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra. Os crentes, os redimidos pelo sangue de Cristo, tanto os que viveram antes da tribulação, como os que foram mortos durante ela, por se recusarem a receber a marca da besta, reviverão e reinarão com Cristo naquele período. A era do Rei Jesus será bendita, primeiro porque o Rei é bendito, Filho do Deus bendito, é bendito no céu, digno e bendito perante os anjos, bendito a sua entrada triunfal em Jerusalém. Segundo, porque o reino é bendito, restaurada a terra para o bendito reino, toda a criação, que a um só tempo geme e suporta angústias até agora, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É uma declaração profética de Paulo, Romanos capítulo 8, 21 e 22. É a supressão da
entropia crescente, a segunda lei da termodinâmica, ou lei do desgaste, do envelhecimento, da morte, segundo a qual a criação, os reinos mineral, vegetal, animal, bem como o universo das estrelas, planetas, constelações e galáxias rumam à extinção. Meus queridos irmãos, não nos preocupemos com a velhice e nem temamos a morte. Todos nós vamos passar se Cristo não voltar. Só tem um jeito, uma solução para não experimentarmos a morte um dia. Vocês jovens que estão aqui, nós idosos, né, mais velhos, todos nós inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, passaremos pela experiência da morte, meus queridos irmãos. Mas a Bíblia fala que um dia esse nosso corpo será renovado, será transformado no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados, como nos fala o apóstolo Paulo, no abrir e fechar de olhos. Agora chega o final do milênio. Deus prepara o cenário para o grande julgamento do trono branco. Já leram sobre isso? Enquanto os crentes foram ressuscitados por ocasião do arrebatamento, 1 Timóteo 4,16, e os santos da tribulação foram ressuscitados no início do milênio, Apocalipse 6, de 9 a 11, os mortos não convertidos a Cristo ficarão aguardando o julgamento do trono branco. No final do milênio ocorrerá um acontecimento espantoso. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele passará um período preso. De lá, hoje ele tem liberdade de sair do inferno, de não viver lá. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, leia em casa, que o diabo e seus anjos transformaram esse espaço no seu QG, no seu quartel general. As hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, não no céu, nas regiões aqui em cima. É daqui de cima que ele comanda toda a sua obra maligna e satânica no planeta Terra, no mundo. Mas um dia não vai depender da vontade dele, mas da vontade daquele que é maior do que ele, que está acima dele. Ele será preso, ele será acorrentado, ele será amarrado no lago de fogo, e de lá não poderá sair até uma segunda ordem do Senhor dos Senhores. Haverá uma revolta mundial, provavelmente a quarta e última guerra mundial, através da soltura de Satanás. Deus quer provar para as nações que a natureza de Satanás é inerentemente má. Ela nunca muda. Deus intervirá com fogo vindo do céu e o lançará no lago de fogo com os seus anjos. Finalmente, chegou a hora de Deus dar um basta e dizer que o fim do mundo está chegando. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, nós lemos: e vi um grande trono branco, eu estou terminando, e vi um grande trono branco, e abriram-se, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Não adianta. Pessoas cremadas, né? Pessoas cremadas
vão voltar à vida. Foi Deus quem fez e Ele será responsável de trazer a vida. Não importa se forem engolidos por grandes peixes, se foram devorados pelo fogo. A Bíblia fala que os mortos, todos eles, grandes e pequenos, estavam diante do trono e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Sabe que o lago de fogo vai ocupar o lugar do inferno. Será pior do que o próprio inferno, o lago de fogo. Então, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A salvação, meus irmãos, nunca é o que você faz por Deus, mas o que Deus faz por você. E que nesta noite você é quem decide ou continuar indiferente ao amor de Deus, à salvação em Cristo, vivendo sem paz, sem Deus, sem salvação, ou decidir-se, humilhado, quebrantado, chegar aos pés de Cristo. O fim do mundo virá, mas não agora. Porém, hoje pode ser a sua última oportunidade. Enquanto você pensa que está aproveitando do mundo, é o diabo que está aproveitando de você através da incredulidade, da idolatria, das orgias, da cegueira da alma. O Senhor Jesus não deseja que ninguém se perca, absolutamente. É por isso que a mensagem continua sendo anunciada. É por isso que a mensagem continua sendo proclamada, para que ninguém naquele dia tenha desculpa de dizer: não me falaram de Cristo, porque o Evangelho está sendo pregado a todas as gentes. É verdade que alguns membros de igrejas omitem essa responsabilidade, convivem com pessoas, trabalham com pessoas, estudam com pessoas, se relacionam com as pessoas, mas nunca abrem a boca para falarem do amor de Cristo para estas pessoas. E um dia, estas mesmas pessoas, diante do trono de Deus, elas incriminarão vocês. Isso não será motivo para elas escaparem da condenação, mas elas incriminarão aqueles que conviveram com eles, membros de igrejas que poderiam ter dado testemunho, poderiam ter distribuído o folheto, poderiam ter falado de Cristo e não fizeram. Então, esses vão lançar no rosto desses crentes essa omissão de não ter testemunhado, de não ter falado do amor de Deus para elas. Portanto, que nesta noite, irmãos, nós estejamos mais alertas diante do que vai estar prestes a acontecer, este sinal que será impresso no corpo humano, não importa se seja na mão ou em outra parte do corpo. O certo é que o anticristo, ele, não sei se ele já existe, já está aí, mas o certo é que o mundo está ansioso para que as crises das nações sejam sanadas e resolvidas, e eles vão apelar para alguém que tem essa capacidade e esse poder de resolver as crises que assolam a humanidade. Graças a Deus, porque a igreja sairá antes que a tribulação se instaure neste mundo. Mas antes que isso aconteça, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades para falarmos do amor de Deus, para vivermos uma vida íntegra de testemunho e de fé, para que através do nosso testemunho pessoas sejam alcançadas para Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino O Rei está voltando.
ilustrações ali já mostrando, né? Os quadros importantes. Interessante. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense. É a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam rumo aos quarteirões. Aviões sem seus pilotos vão pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelicais, todo o céu está se abrindo, bem-vindo ser igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Amém? Vou convidar o irmão Luiz aqui à frente para vir aqui orar. Irmão Luiz, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus. Que essa mensagem que foi passada fique tocada nos nossos corações. Amém. E a cada momento de nossa vida, você está se preparando cada vez mais. Porque sujo, lá no reino de Deus não vai entrar. Só vai entrar aqueles que estão limpos. E foi uma mensagem boa, eu gosto, e muito bom. E vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Pai de amor, eu quero te agradecer, Deus, neste momento, Pai,
por muitas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Amém. Que a tua palavra, Deus, seja exposta a toda criatura. Amém. Que aquele que ainda não tem um compromisso com a tua palavra, Deus, possa estar abrindo o coração e te aceitando e te servindo como o único Deus. Amém. Pai amado, nos dá, Deus, a tua paz, nos leva de volta ao nosso lar, na tua proteção, nos guarda de todo mal. E que breve Jesus possa vir nos buscar. Amém. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Todos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.